talentos em mãos, eu afirmo, acredito e garanto piamente que eu nasci na condição de superdotação, mesmo sem esses laudos em mãos. Você está no canal Desmistificando a Superdotação e o TEPT-C. Eu me chamo Adailton Melo. Querendo saber a respeito da minha trajetória, das minhas credenciais, dá uma olhada na descrição abaixo, tá bem? E eu vou contar, gente, um apanhado, tá? O mais reduzido que eu puder, de tudo que eu vivenciei até ter chegado a este canal. Vou falar muito de acontecimentos mais recentes na minha vida, tá? Mas vou fazer um apanhado muito geral mesmo. Olha só, gente, desde que eu existo, tá? Que eu consigo falar em todos os ambientes, em todos os lugares, eu sempre fui apontado como uma pessoa muito inteligente. Sempre. E claro que fica o destaque aí ambiente de escola e ambiente de trabalho. E eu sempre tive uma modéstia muito grande com relação a isso, eu ficava incomodado. Eu falava, poxa, eu sou muito dedicado. O que me chama de inteligente, eu sou super dedicado. Quando eu quero saber de uma coisa, eu vou bater cabeça até conseguir saber como é que é, né? E tinha um monte de coisa na minha vida, eu vou contar depois, que eu tenho dificuldade de discernimento, tenho dificuldade de execução, eu vou colocar pra vocês, mas hoje já entendo que essa coisa do se dedicar demais tem um nome, né? É o hiperfoco, é decorrente da condição. Então, gente, desde criança, o meu talento assim natural, muito extraordinário, é desenhar, tá? Eu tenho um estilo de desenho muito realista, né? Com lápis, né? Lápis. Sombrear. Eu aprimorei o meu desenho na infância, né, com um colega, um amigo meu, um grande amigo meu de infância, e a época ele desenhava melhor do que eu, e aí eu fui desenvolvendo com ele, a gente foi se desenvolvendo juntos. Então, o único grande talento, assim, extraordinário, visível, desenhar muito bem. E ao longo da minha história, gente, foi se repetindo isso. Eu sou esforçado e me incomodava. Tá? Se esforcem que vocês também vão ser assim. E assim vai. E a minha busca de entender a vida, entender as coisas, entender tudo, sempre foi absurdo. Sempre. Eu vou contar pra vocês que eu já me meti a acreditar em um monte de teoria da conspiração maluca quando eu lembro da vergonha de eu ter acreditado. Mas eu sei hoje que é caminho, que é o trajeto, é a trajetória de querer saber das coisas como elas são, tá? Muita coisa que eu tinha uma desconfiança muito grande se confirma. Essa é mais ou menos a minha trajetória. Outra coisa também que eu vou salientar, nunca fui bom em exatas. Eu vim de escola pública muito precária. Eu tinha um certo grau em matemática. E eu até já pensei, né, de adulto, em fazer o Kumon, tá? Porque o Kumon é o método japonês de aprendizado muito ancorado como funciona a neuroaprendizagem, tá? Baseado em neurociências, como o ser humano realmente aprende. Eu já tive vontade de fazer o Kumon de matemática, então nunca fui tão bem em matemática, né? Os dias de hoje, aí veio, depois que é calculador e computador, quase ninguém mais se põe a fazer cálculo, aí piora a qualidade do raciocínio de cálculo, né? E exatas eu consigo entender os conceitos, tá? Os conceitos eu entendo bastante, mas quando vai naquela coisa assim de fórmula, de cálculo, não sou tão bom. E aí eu não me considerava inteligente. Voltando agora muito mais pro presente, eu tenho o hábito de dormir com fone de ouvido. Eu tenho o hábito de dormir com fone de ouvido, porque ou eu estou escutando um podcast, ou eu estou escutando uma live, tá, mais abrangente, de assunto mais profundo. No meu celular eu tenho um programinha que agrega vários podcasts de áudio. Vivo catando podcast. E é a partir disso que tem a minha jornada de eu ter plena certeza hoje que eu nasci na condição da superdotação. Depois de 2 anos e meio, acho, se eu não me engano foi no Lutz Podcast, né? O Lutz Podcast, ele tem uma linha assim muito voltada para desenvolvimento pessoal. E aí ele entrevistou a doutora Ozeni Ribeiro. A doutora Ozeni Ribeiro, ela é neuropsicopedagoga. E aí até então entendi a superdotação como uma faixa de QI. Era o que eu entendia como superdotação, até aquele momento. Tem coisa de 2 anos e meio. E aí eu fui de curioso, né? Não suspeitava nada que fosse falado alguma coisa a meu respeito. Eu fui de curioso. Eu assisti, fui assistindo, não foi ouvindo não. Eu assisti o podcast. Me impactou muito, gente, porque foi a primeira vez na vida que eu estava tendo contato de saber das questões emocionais e comportamentais relacionadas a superdotados. E, gente, a minha cabeça explodiu. A doutora Ozeni estava ali falando de mim.
sabe? De toda a minha trajetória de vida. Então a superdotação deixou de ser um cálculo, né? Uma faixa de QI, e eu nunca tive acesso a teste de QI, nunca tive acesso, e minha vida mudou completamente. Mas ali foi um start, né? Foi uma questão inicial. Eu absorvi aquilo, fui pesquisar bastante, né? Fui encontrando confirmações sobre isso, e foi um assunto que eu deixei um pouquinho de lado. E aí o tempo se passou, muita coisa aconteceu na minha vida nesses 2 anos e meio, tá? Muita coisa de muito impacto mesmo. Eu estava no turbilhão de vida. Só que recentemente, em 2026, exatamente nesse mês de maio, eu meio que caí no que eu já sei o que é chamada depressão existencial, tá? É uma depressão mais leve, é uma depressão que pede um pouco de recolhimento, e a gente sabe que ela vai embora, tá? É uma certeza, ela vai embora em algum momento. E o engraçado de tudo, falando de mim, né, a gente sempre sai melhor, mais estruturado, com mais potência, com mais capacidade. A gente sempre sai melhorado dessas crises existenciais, que é recorrente, tá, gente? É recorrente, hoje eu entendo. Mas estava acontecendo algumas coisas assim de impacto ao meu redor. E uma coisa de impacto muito grande que ocorreu recentemente foi que eu conheci, no meu contato presencial, uma pessoa sobrevivente de mãe narcisista. Eu conheci essa pessoa, começamos a conversar, houve muita identificação de muita coisa, muita afinidade, impressionantemente. E essa pessoa veio até mim com diagnóstico, né? E ele é ativista da causa, ativista do ponto de vista bonito da palavra. Ele veio identificado como autismo. Aí eu falava, não, gente, tem algo mais. E engraçado que quando eu comecei a lidar com ele, eu via muitas questões minhas, características minhas, e via também características de outra pessoa muito próxima a mim. Parece que eu havia uma mistura. Uma pessoa de longa data na minha vida aqui. E começamos a conversar. E eu digo, gente, não é somente autismo. Tá? Não é somente autismo. E eu passei muita coisa para ele, ele é muito curioso, e a gente falou sobre a vida, sobre as coisas, histórico de vida dele, histórico de vida meu. E eu comecei a apresentar para ele, assim como eu não sabia até 2 anos e meio atrás, comecei a passar para ele as bases do que é a superdotação. E eu falei, gente, olha, e eu aprendi muita coisa com ele sobre autismo, foi bem interessante, foi um impacto grande. Aprendi muito, estou aprendendo sobre autismo, mas eu coloquei para ele, a tua condição não é somente de autista, não é autismo leve, tá, gente? Foi um divisor de águas, e aí eu voltei no hiperfoco absurdo da superdotação. E fui conhecendo grandes nomes, né? E aí me veio o Dr. Jean Alessandro, que ele tem uma abordagem que é muito próximo da minha linha, que é falar da questão de superdotação e traumas. Ele é muito na minha linha. A doutora Ozenier, ela faz um trabalho lindo, brilhante, de divulgação. Não tem alguém que divulgue melhor do que ela. Mas ela tem um foco muito em ajudar crianças e os seus pais. E é lindo. Vamos buscar salvar quem está chegando, né, gente? Mas fui conhecendo mais gente, né? Eu conheci a doutora Daiane Simão, me impactou muito, que ela faz mapeamento genético de neurodivergência. E me veio também uma baiana, né? Elo Lima, tá? Eu sou da capital, ela é do interior. E ela contando toda a jornada dela. Hoje ela tem laudos, né? Todos os laudos, ela foi em busca de todos os laudos possíveis, né? Hoje ela é devidamente identificada como autista e superdotada. E a jornada dela, do que ela contava, gente, eu me encaixei em tudo, né? Claro que tem as questões ligadas ao autismo, tá? E eu fui aprendendo também que a superdotação, eu vou te chamar aqui de desregulada, tá? Principalmente num caso como o meu, que vem acometido de TEPC, a vida toda vai ser confundido com autismo, porque tem muito traço parecido com autismo, vai ser confundido com TDAH, vai ser confundido com bipolaridade, assim vai. Eu, nesse caminho de buscar me entender, em algum momento eu cheguei a me identificar com a condição borderline. Por quê? Depois que eu aprendi que a superdotação, você tem um emocional interno muito intenso que fica sempre próximo da borda, descrever o nome borderline. Borderline é uma condição que é muito assim, evidente e até caricato, né, em mulheres. E eu fui pesquisar bastante, descobri que existem homens, e eu
tive contato de saber que quando o borderline é homem, ele é muito mais mascarado. Digo, pô, eu sou borderline. Foi uma auto-identificação equivocada, mas hoje eu sei que não é tão equivocada assim, não é. Porque uma superdotação, principalmente acometida com uma outra condição, nossa, gera muito falso positivo para muita coisa. Então, só dar exemplo, autismo, TDAH, bipolaridade, borderline, assim vai. E outras tantas condições. Opa, pausa para o momento mendicância digital. Fazendo uns pedidos para vocês, não em favorecimento da minha pessoa, mas em favor da natureza de utilidade pública que este canal tem. Então, gente, se puder, você comenta, se puder, você compartilha, se puder, você se inscreve, para que a partir daqui o YouTube passe a recomendar mais este canal e alcance quem realmente precise saber que esse canal existe, tá bem? Um abraço, gente, voltando ao conteúdo do vídeo. Então, gente, esse conjunto aí dessa pessoa que eu conheci no meu presencial, contato presencial, que ele fala pra mim que aqui na Bahia, né, eu sou a pessoa que ele pode considerar amigo, que ele não tinha. E todas as questões envolvendo a dificuldade de vivência de um superdotado. E conhecendo também Elô Lima, eu digo, não, preciso fazer um canal. Eu preciso me colocar no mundo, eu preciso explicar o que é isso, eu preciso dar relatos reais. Sobre superdotação, gente, eu vou falar para vocês que tem muita dificuldade, né? Existem muitos prejuízos e dificuldades. E superdotação, a palavra super, essa palavra super, cria muito mal entendido. Gente, eu tenho dificuldades enormes, tá? Ao longo de toda a minha vida. É por isso que as pessoas me achavam inteligente, porra, já cometi um monte de burrada, né? Já tive momentos da minha vida não andar em nada, não desenvolver em nada. Não posso ser tão inteligente. Eu vou te contar assim que tem questões assim até engraçadas, né? Eu aprendi a pedalar, gente, com 32 anos. Na infância não tive contato com bicicleta, não aprendi a pedalar. Fui aprender a pedalar com 32 anos. Hoje eu sou um amante de bicicleta, de pedalar. Amante de pedalar. Mas acredite, já tenho o quê? 14 anos, 16 anos, que eu não consigo pedalar em pé. É um bloqueio, é uma barreira que existe em mim, que eu me coloco o tempo todo para conseguir pedalar em pé, porque faz muita diferença, até trajeto longo. Eu ainda não consigo, gente. Eu estou dando esse exemplo, porque esse exemplo pode ser aplicado em várias outras vertentes da vida. Tá? Essa palavra super, ela traz um entendimento, traz um entendimento muito ruim, porque o que existe de dificuldades, né? O que existe de prejuízos decorrentes da superdotação não está no gibi, não está, sabe? É uma coisa assim de outro mundo. Claro, em inglês, o termo ligado à superdotação, se for traduzido, é chamado presenteado. E de fato, existem grandes ganhos. E ao longo da minha vida, gente, eu atraí muita admiração sincera. Eu digo que essa admiração sincera vem mais de pessoas mais desprendidas de ego. Eu tive, tá, ao longo da minha vida, mas superdotado é um para-raio de atrair inveja. Para-raio de atrair inveja. Ou de manipuladores também, tá? É outra característica. Tudo isso eu vou estar discorrendo bastante. Pessoas sugadoras, aproveitadoras. É um para-raio, o superdotado. Então eu estou aqui nessa batalha, gente, de desmistificar a superdotação. É o caminho que eu estou aqui. Eu vou buscar devidamente os laudos que são devidos, tá? Os testes e laudos que são devidos, mas vou contar uma experiência que foi do ano passado, nessa busca de laudo. Até enquanto eu tive o contato com a doutora Alzenir, foi bem antes desse tudo acontecer esse ano, eu falei, poxa, eu quero uma confirmação da minha superdotação. Fui lá no plano de saúde, procurei neuropsicólogo, que é o profissional adequado para atestar isso. E aí, sem indicação nenhuma, procurei uma neuropsicóloga, comecei a fazer sessões com ela, nessa batalha de chegar ao laudo, né, chegar a um atestado. Eu já tentei, gente, fazer terapia
outras vezes na vida, tá só de exemplo que eu tô falando, e tudo, hoje eu entendo porque nenhuma das vezes deu certo. Mas agora eu estava com uma neuropsicóloga, muito agradável, me senti muito à vontade, né, desta vez, me senti muito à vontade. Coloquei para ela a minha suspeita, poxa, eu tava na expectativa, né? Mas o que acontece, gente? Ela me fez uma observação que minha expectativa foi abaixo. Eu percebi ela sendo um profissional muito contaminada por questões ideológicas, tá? Eu tenho um bloqueio muito grande com isso. Eu sou muito apegado a evidências robustas, tá? E ela ela deu um palpite sobre mim e totalmente furado, né? Não vou dizer exatamente o que foi, mas é mais ou menos nessa linha, Pessoas dessas características tendem a agir de tal maneira. E ela errou redondamente a meu respeito, redondamente. E quando eu vi esse nível de contaminação ideológica, poxa, cara, não vai ser legal. Aí ela é muito educada, eu me senti muito bem com ela, com a pessoa dela. Começamos a ter as sessões, né, semanais de testes, mas isso foi ocorrendo que ela foi faltando, né? Ela estava com questões pessoais, segundo ela dizia, ela estava faltando muitas sessões, desmarcando e tudo mais. Ela foi desligada da clínica. Ela até manter contato comigo depois dessa saída da clínica. Eu já estava desanimado, tá? Principalmente quando eu percebi a questão da contaminação ideológica que ela tinha, né? Então eu não quis seguir adiante. E essa foi uma das minhas tentativas, gente, de chegar a laudo. É por isso que até o dia de hoje eu não tenho laudo. Eu não tenho um atestado. E pegando esse gancho de acontecimento, vou explicar que, gente, a batalha é imensa. A batalha é imensa. Poucos profissionais têm gabarito, condição de atestar. É complicado de achar quem são esses profissionais. Hoje, felizmente, existe muito atendimento à distância, então bons profissionais podem ter contato à distância, né? Antigamente não era possível, era só presencial. E colocando-se. Então eu estou nessa batalha, não é simples. Atestando aqui para vocês, relatando aqui para vocês, que eu já estive no lugar de procurar, já estive em consultório buscando atestado e laudo para mim, tá bem? Mas aqui, gente, esse vídeo, ele é um vídeo de expressão de muita gratidão a doutora Alzeni Ribeiro. A doutora Alzeni Ribeiro, ela está furando uma bolha sem precedentes, e eu digo para vocês que muita gente hoje já consegue se entender melhor a partir dela, porque até 2 anos e meio, a ideia e conceito de superdotação que eu tinha era número, era métrica de QI. E aí eu nunca me achei inteligente, nunca me propus a fazer teste de QI. Eu acreditava que não se aplicava a mim. Mas eu tenho muitos agradecimentos a fazer à doutora Alzeni, muitos. E esse é o desfecho final desse vídeo, tá, gente? Então agora estou na batalha de divulgar, de desmistificar a superdotação e colocando a minha experiência específica, a minha condição específica, né? E muito na linha de superdotação conjugada com o TEPC. Tá bem, gente? Essa foi a minha jornada para chegar até este momento no canal. Um abraço. Se puder, comente. Se puder, compartilhe. Se puder, se inscreva. Tá certo? Um abração.